além do contexto histórico, né, eu fico pensando um pouco sobre aquilo que a gente apresentou nas videoconferências, também a questão de convenções genéricas, né? Então, pensando sobre essa questão, vamos dizer assim, da representação, de apresentar, né, estereótipos, vícios, quer dizer, pensar no gênero cômico antigo, né, aquilo que Aristóteles diz que representa, né, o vício, põe em cena o vício, e o vício que gera o ridículo. Né? Então, muitas das peças, quer dizer, quase todas, a gente tem estereótipos e estereótipos viciosos. É o vício o tempo todo. É o glutão, enfim, o lascivo, a toda hora. Então, assim, se a gente fosse fazer uma leitura, né, moderna, por vezes, a gente condenaria tudo, absolutamente. Pegar todos os cômicos, e a gente não pode ler, nem, enfim, apresentá-los, porque a gente está apresentando o tempo todo vício. Mas, como dizia, na verdade se trata de uma convenção que é uma convenção genérica, quer dizer, a poesia cômica é isso, né? E estava pensando num outro tipo de gênero, né, quando falava dessa questão de se apresentar estereótipos e vícios, que é um gênero antigo, o gênero da poesia iâmbica, né? Então, o poeta Arquíloco, que é um poeta grego do século VII a.C., diz que faz uma poesia que vai levar os seus adversários, né, no caso, um homem, né, chamado Licambis, e a sua filha Neóbula, à morte. Né? Ele diz que, porque ele foi ofendido, ele ia se casar com essa Neóbula, o pai dela, Licambis, diz que eles não vão se casar mais. Ele, então, com raiva, né, tomado de raiva, diz que vai fazer versos que vão levar os seus opositores à morte. E é uma poesia extremamente violenta, em que há descrição, vamos dizer assim, sexual, muito, enfim, explícita. Né? O calão aparece, né, com toda hora. Né? E esse poeta, então, não poderia ser lido, vamos dizer assim, desse ponto de vista de uma leitura moral, enfim, né? A gente condenaria. Mas um outro poeta, né, um pouco posterior, então do século VI, chamado Hipônax, né, grego também, diz que começou a escrever também porque ele é um sujeito muito feio, não queria que fosse retratado. E diz então que um escultor chamado Búpalo fez um busto dele ressaltando, né, a sua feiura. Ele, então, né, tomado de raiva, disse que ia fazer uma poesia que ia levar o seu opositor, né, Búpalo e seu irmão, toda a família, à morte. Né? E tanto Arquíloco quanto Hipônax, né, disseram que essa poesia foi tão violenta que fez com que seus opositores se matassem. Então, não era nem a leitura, vamos dizer assim, da poesia, mas a própria poesia matava, né, os seus adversários. Né? Bom, então, esses dois autores fizeram isso. Né? Horácio, que é um poeta latino do século I, diz, então, que também, né, faz sua poesia contra uma adversária, né, e xinga essa adversária, né, descreve, né, de maneira muito cruel essa adversária. Por vezes, nessa poesia, faz uma crítica violentíssima, né, e se a gente lê hoje essa poesia, para nós mesmos ela choca, assim, ela é estranha, né, uma poesia contra a velha. Né. Então, ele faz uma poesia, um dos seus epodos, que ele descreve a velha, que a velha está enrugada, que a velha, enfim, está flácida, que ela é feia, né, que ela é horrível, né, e que, enfim, ele detesta a velha. Está lá, numa poesia de Horácio. Né. Então, eu fico pensando, bem, né, se a gente fosse ler essa poesia, já foi dito aqui, quer dizer, ler essa poesia e condenar esses autores, porque esses autores, né, apresentam o vício, né, retratam o vício e tem uma linguagem, né, violentíssima, viciosa por vezes, né, com o calão. Né, o que a gente vai fazer com esses autores? Né, a gente vai jogar fora, né, porque eles são imorais, são indecentes. Né. Então, na verdade, o que eu queria dizer é que
tanto Arquíloco, quanto Hipônax, quanto Horácio, e talvez outros autores, talvez mesmo autores modernos, por vezes, quando eles falam de um vício, ou quando eles representam um estereótipo, eles estão seguindo, né, nada mais, nada menos, do que uma convenção de um determinado gênero. Né. Por vezes, o que eles estão fazendo é, pura e simplesmente, uma outra coisa que a gente tratou muito, acho que nas conferências, que foi importante, estão imitando outros autores. Né. Então, Horácio, né, que é esse poeta do século I, latino, né, tem uma ode dele, uma ode famosa, a ode 2,7, em que ele diz que estava no meio da batalha, né, e no meio da batalha, assim, com medo, abandonou o escudo, né, fugiu da batalha, e um deus, Mercúrio, o envolveu numa nuvem e o retirou da batalha. Né. Então, se diz que Horácio, por vezes, numa leitura não tão moderna, que Horácio era um covarde, soldado que era um covarde. Né? E que isso era horrível, né? Quer dizer, um sujeito antigo, né, que participava de uma batalha, abandonar a batalha, tá? É um covarde. Havia um provérbio, né, muito antigo, se repete, que o soldado devia voltar ou com o escudo, né, ou sobre o escudo. Ou seja, tá, ele devia voltar ou vitorioso com o escudo, ou então morto, né, sobre o escudo, mas nunca abandonar o escudo. Abandonar o escudo seria um ato de covardia. Né? Horácio, então, né, abandona o escudo, enfim, era covarde, né, e não só abandona o escudo e era covarde, mas como ele faz questão de colocar isso numa poesia e divulgar isso para todo mundo. Ou seja, né, Horácio era covarde. Mas aí a gente começa a ler os autores antigos, né? Volta a esse outro autor, Arquíloco, do século VII a.C., e ele, numa das suas poesias, diz que estava no meio da batalha e abandonou o escudo. Né? Você pega um outro autor, né, Alceu, do século VI a.C., diz que ele estava na batalha e abandonou o escudo. Né? Pega Anacreonte, diz que ele estava numa batalha e abandonou o escudo. Então, a conclusão que se poderia ter, vamos dizer assim, desses autores e dessa leitura desses textos, é assim, que todo poeta, né, mélico, lírico, na verdade, foi um soldado covarde, né, e fracassado. Né? No meio da batalha, ele abandonou o escudo e decidiu, então, fazer poesia mélica lírica. Ora, na verdade, né, o que a gente tem aí é uma convenção, né, genérica e que pode ser lida, na verdade, esse abandono da escudo, né, como, na verdade, uma questão simplesmente genérica. Ou seja, o poeta não pratica a guerra, não escreve, né, um poema sobre a Guerra de Troia, né, um poema épico, mas compõe um poema menor. Né. Não à toa, quer dizer, Horácio, quando diz que estava na batalha e abandona o escudo e é envolvido, né, numa nuvem e levado por Mercúrio, na verdade, o que ele está fazendo ali é se referir a uma passagem justamente da Ilíada, né, em que Paris, Alexandre, estava na batalha, né, é envolvido por Afrodite, é retirado da batalha e levado, né, para Helena. Né. Então, o que ele está fazendo aqui é, na verdade, uma convenção genérica, seguindo outros autores, né, Horácio, nessa ode, né, dizendo que abandona o escudo, e aludindo à poesia épica de Homero, né, essa poesia grandiosa, essa poesia guerreira, né, que ele não faz, que ele não pratica, mas que ele se dedica a essa poesia menor, que é uma poesia do amor, que é a poesia do vinho e etc. Né. Então, esse poeta, na verdade, está seguindo convenções genéricas. Né. Mais do que ser um covarde, mais do que ser um sujeito que odeia, né, uma mulher velha, né, e xinga ela nas suas poesias, ele, na verdade, está fazendo simplesmente poesia e seguindo, né, convenções do gênero. Está praticando a imitação e a emulação, né, conceitos que são importantes, né, para esses autores antigos, sobretudo esse do século I a.C. Mas, lido modernamente, né, ou seja, nessa outra chave, numa chave política, numa chave moral, né, ele é absolutamente condenável, não deveria, né, de alguma maneira, ser lido. Mas não é isso que ele faz. Né. Se a gente pensar justamente nesses outros autores que a gente tratou aqui, como, por exemplo, Fernando Pessoa, né, que tem os seus heterônimos, né, Ricardo Reis, por exemplo, então, falando, né, do padre Antônio Vieira, o Marcos acabou de falar, enfim. Né, tem gente que
acredita ou não acredita, enfim, ele é um autor que é um autor católico, né? E Fernando Pessoa compõe um heterônimo que é um autor pagão, né? Ricardo Reis, um neopagão, né? Em que muitas das suas poesias, né, o que ele faz é, na verdade, uma ode contra Cristo, né? Então, ele vai lá e diz, odeio, né, o Cristo, né, e etc. Né? Então, é uma leitura, na verdade, simplista, eu acho, essa leitura, uma leitura, né, equivocada, né? Essa leitura, que é uma leitura, um julgamento, na verdade, moral, né, do autor, né, e da obra do autor, que nem sabemos, às vezes sabemos, né, como é o caso, por vezes, do Monteiro Lobato, como, né, foi dito aqui, mostrando, enfim, que ele tinha uma opinião e depois mudou essa opinião, enfim. Então, às vezes, sabemos a opinião desse autor, mas, na maioria das vezes, e muitas vezes, não sabemos, né, o que pensava esse autor. Na verdade, se trata de literatura, né? E a literatura, ela vai falar tanto do vício, tanto da virtude, ela vai falar do amor, do ódio, da raiva, né? Ela trata de tudo isso, né? Então, não se trata de um julgamento moral. A gente tem que ter essa perspectiva, em primeiro lugar, importante, que é a perspectiva histórica, né? Situar o autor em um determinado momento da história, mas também, né, situar o autor dentro de uma convenção genérica, né, que ele pratica, né, de um modelo que ele segue, de um autor que ele imita, né, da imitação que ele faz, né, e por vezes, enfim, alguma coisa que de fato, né, ele pensa, mas que não necessariamente também a gente precise concordar, né, com ele, né? Na verdade, se trata de literatura, né? Então, pensava ainda, né, das leituras que foram feitas de Aristófanes, né, um cômico do século V a.C. Aristófanes foi lido e foi usado, anos 70, né, como autor pacifista, a ideia do paz e amor, né, que era muito importante, e Aristófanes tem mais de uma peça, mais de uma comédia, a ideia da paz. Tem uma peça intitulada A Paz, né? Tem uma outra peça, talvez uma das mais conhecidas, né, que é a Lisístrata, né, muito conhecida por conta da greve do sexo, né? As mulheres, então, das várias cidades, né, decidem, para impedir a guerra, para parar a guerra, fazer uma greve de sexo. Não tem mais sexo, né? Enquanto não acabar a guerra, não tem mais sexo. E essa peça, como outras de Aristófanes, foram muito usadas para quê? Como um panfleto pacifista, né, contra a guerra, né, em louvor à paz. Quando, no século V, enfim, né, quando a convenção cômica, quando aquilo que era a comédia, a representação da comédia, não tinha esse teor, vamos dizer assim, de ser um panfleto pacifista, né? A comédia era representada num festival, que era um festival de celebração, um festival de fertilidade, e a fertilidade ela ocorria justamente no momento em que não havia guerra, né? Mas não que necessariamente aquilo que Aristófanes estava fazendo, né, no século V a.C., fosse um panfleto para defender a paz. Ou ainda pior, né, foi usado também, essa mesma peça foi usada também para dizer como Aristófanes era um feminista, estava defendendo ali o poder da mulher, como as mulheres eram capazes, então, de dominar os homens, quando, na verdade, aquilo era cômico, né? Justamente, era tão cômico, tão engraçado, era tão absurdo, na verdade, aquilo que as mulheres propunham, que se tornava cômico, né? Então, de novo, essa questão, eu acho que é importante, né, não só de situar, eu acho que as obras, né, em primeiro lugar, como já foi dito aqui, né, historicamente, mas também, né, pensá-las de acordo com a proposta do autor, de acordo com o gênero que o autor compõe, né, e essa época, né, esse contexto, né, enfim, pensar que o autor, muitas vezes, que está ali compondo, né, mais do que, por vezes, né, fazer um panfleto, né, expressar uma opinião, ele, na verdade, está imitando outros autores, né? Enfim, eu acho que julgar, né, seja Monteiro Lobato, né, seja qualquer outro autor, seja qualquer
autor antigo, né, por questões e valores modernos ou questões morais, né, um pouco nesse sentido bastante equivocado, né.